o pensador iluminista afirmou ter sido desperto de seu sonho dogmático por David Hume, o cético irlandês que criticou a noção de causalidade e o pensamento racionalista, ao alegar que todo conhecimento precisa passar pela experiência. Isto Hume herdou de seus antecessores na tradição empirista, como John Locke e George Berkeley. Hume, por exemplo, não achava correto pressupormos que o Sol vai nascer amanhã só porque ele nasceu hoje e em todos os dias antecedentes. Segundo ele, o hábito estava por trás de muitas das ditas certezas filosóficas. E isso era um equívoco. Já os racionalistas como Descartes, Leibniz e Wolff acreditavam que a razão poderia produzir conhecimentos a priori, isto é, sem passar pela experiência. Para muitos, o projeto crítico de Immanuel Kant resolveu essa contenda, buscando estabelecer as condições para o conhecimento, na crítica da razão pura, para a ética, na crítica da razão prática, e para a estética e a teleologia, na crítica da faculdade de julgar. A estética se preocupa com o que podemos sentir, e a teleologia com o que podemos esperar, no sentido da finalidade da natureza. É importante ter em mente que o termo crítica não diz respeito a um ataque, como a palavra em seu uso corriqueiro pode sugerir, mas sim a condições de possibilidade para a razão pura, a razão prática e a faculdade de julgar, para que a filosofia possa se tornar um sistema científico. O filósofo alemão da cidade de Königsberg, que hoje pertence à Rússia, demonstrou que a realidade, tal como nós a conhecemos, é uma representação da nossa mente. Nós compreendemos a nossa existência a partir de categorias como tempo e espaço. Os objetos que nós vemos são representações da nossa mente de acordo com as próprias configurações dela, e não exatamente as coisas como elas são em si mesmas. Para Kant, a cognição humana se organiza em faculdades mentais. Existe a faculdade da razão, do entendimento, a faculdade de julgar. Diante de um fenômeno, nosso entendimento busca compreendê-lo com o auxílio da razão na criação de conceitos, ao passo que a imaginação cria uma representação do fenômeno em conformidade com a cognição humana. É assim que nos relacionamos com o mundo. Então podemos dizer que tudo que vemos, percebemos e sentimos é mediado por esse filtro das nossas limitações constituintes. Ao mundo real, como gostamos de dizer, nós não temos acesso integral, segundo Kant. Por isso, objetos metafísicos como alma, Deus e eternidade jamais poderiam ser tomados como reais objetos de investigação filosófica, uma vez que nossas limitações não permitem ter acesso a tais coisas. Kant afirmou em uma famosa passagem da Crítica da Razão Pura que a humanidade marcha sem descanso para questões que não podem ser resolvidas com o uso empírico da razão, nem por princípios que dela emanam. A filosofia kantiana tem um lema: a razão só pode compreender o que ela mesma criou. Isto desencadeou uma grande revolução na filosofia moderna, que orientou-se para uma direção subjetiva, desde o idealismo alemão, que logo sucedeu Kant, até a fenomenologia no século XX. Quando Kant morreu, em 1804, os pensadores do idealismo alemão, como Fichte e Reinhold, já estavam engajados em dar continuidade ao projeto kantiano de tornar a filosofia um sistema científico de todo o saber, ao mesmo tempo rejeitando certas partes do pensamento kantiano. Fichte levou tão a sério o subjetivismo de Kant que erigiu um sistema no qual defendeu que a realidade era a mesma coisa que o eu puro. E o eu individual, como Mateus aqui, ou você que está assistindo o vídeo, está inscrito nesta realidade em um contraste com o não-eu, isto é, os objetos, as outras coisas do mundo. E caberia ao não-eu ser incorporado e subordinado ao eu, dotado de razão, para o desenvolvimento da ciência, da humanidade e de sua plena liberdade. Jacobi, um célebre idealista, afirmou que o apelo a algo transcendente, às coisas em si mesmas,
era algo necessário para o sistema que Kant visava formular, mas ao mesmo tempo incompatível com este sistema. Kant insistiu que a coisa em si mesma contribui com alguma parcela do conhecimento do sujeito à medida que este a representa. Tal representação da mente humana corresponde a um resíduo, por menor que seja, da coisa em si. Porém, isso implica que ele teve acesso à coisa em si. Assim, Jacob identificou um paradoxo na filosofia kantiana. Ao alegar esta receptividade a algo externo e supostamente intangível, Kant afirmou que o ser humano teria mais acesso do que antes ele havia afirmado que ele poderia ter. Afinal, Kant escreveu na Crítica da Razão Pura que, por mais alto que fosse o grau de clareza que pudéssemos dar à nossa intuição, nunca nos aproximaríamos da natureza das coisas em si. Jacob, assim, concluiu que, sem essa pressuposição, não pude entrar no sistema kantiano, mas com essa pressuposição não pude permanecer nele. Hegel, o mais célebre dos idealistas, defendeu que o conhecimento não é uma mera receptividade passiva a algo externo e transcendente, mas sim uma produção imanente no seio das próprias contradições do espírito absoluto, que é a realidade acontecendo no tempo, no seu desenvolvimento histórico. Hegel acreditava que alcançar o saber absoluto era não só algo possível, mas próximo no curso da história, por meio do desenvolvimento da filosofia com o método dialético que incorporava as críticas céticas aos conhecimentos presumidos e assim aprimorava tais conhecimentos. O idealismo alemão, de certa forma, incorporou o pensamento kantiano e buscou aprimorá-lo e torná-lo um sistema. Ao mesmo tempo que expandiu a ênfase na subjetividade, também resgatou a metafísica, na conjuntura dos últimos grandes sistemas filosóficos,